Olá pessoal, vamos agora aqui com a professora Caroline Rodrigues para nossa aula de ciências na turma de 8º ano da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, então vamos iniciar com a nossa primeira aula de ciências do nosso 4º bimestre, hoje dia 7 de janeiro de 2021. Certo, gente, vamos começar estudando a nossa unidade 4. Podem acompanhar a partir da página 84 do livro, onde nós vamos estudar falando sobre a adolescência e a reprodução humana, tá bom? Então, a adolescência é uma fase de transformações e de descobertas, né? As relações sociais, as mudanças no corpo, amadurecimento emocional, tudo fazem parte desse período que é a adolescência. E é muito importante, o porquê que vai ser importante a gente estudar a adolescência e a reprodução humana? Porque é importante nós conhecermos as modificações que acontecem no corpo quando nós somos adolescentes, para a gente poder buscar uma maneira melhor de lidar com elas, ok? Ok, amados, então nós vamos começar estudando sobre a reprodução. A reprodução, ela é uma característica dos seres vivos, tá? É uma característica única dos seres vivos. É a principal, vamos dizer assim. Só os seres vivos têm a capacidade de gerar descendentes, tá bom? E esse processo de reprodução, ela pode acontecer de diferentes meios, de diferentes formas, tá? Então, nós temos dois tipos de reprodução. Nós temos a reprodução assexuada e temos a reprodução sexuada. Vamos estudar primeiro a reprodução assexuada. A reprodução assexuada, ela acontece com bactérias, protozoários e alguns animais e algumas plantas. E as plantas, tá? Então, bactérias, protozoários, alguns animais e as plantas fazem parte deste processo aí assexuado. Eles se reproduzem assexuadamente. Na reprodução assexuada, nós podemos dividir ela aí de 4 formas, né? Vamos fazer a divisão aí em 4 formas da reprodução assexuada. Uma delas, divisão binária ou cisparidade. Como é essa divisão binária ou a cisparidade? É quando os organismos, quando o ser, ele se divide em 2, onde eles são geneticamente iguais, eles são do mesmo jeitinho. Exemplo, protozoários e bactérias. Eles estão ali, eles se dividem em 2, tá? Aí no livro, na página 86, vocês podem ver o exemplo de uma divisão binária, tá? São aí umas bactérias, ela é uma só, ela se divide em 2, tá bom? E elas são geneticamente iguais, do mesmo jeitinho, tá bom? Então, essa aí é a divisão binária, ou então a gente pode chamar ela de cisparidade. Vamos agora para a reprodução assexuada na forma de brotamento, tá bom? De brotamento. Na forma de brotamento, eles formam um broto, e quando a gente separa esse broto do corpo genitor, ele vai dar origem a outro indivíduo, a novos indivíduos que são também idênticos ao progenitor, de onde nós tiramos esse broto, tá? Exemplo, alguns animais, como hidra e esponjas. Lá embaixo, na página 86, vocês podem ver aí uma hidra, tá? Ela tá nascendo um brotinho dela, esse broto é separado e vai aparecer um outro broto, vai dar origem a um novo broto, idêntico ao que nós tiramos, tá bom? Agora, o tipo de reprodução assexuada por fragmentação. Alguns animais, quando são fragmentados, quando são quebrados, quando são divididos, eles podem se reconstituir, eles vão reconstituir as partes dele e formar novos indivíduos. Um exemplo é a estrela do mar. A estrela do mar, ela é quebrada ao meio. Se ela for quebrada ao meio, essas partes elas vão voltar, elas vão aparecer novas partes nela e elas vão aí formar novos indivíduos, tá bom? E temos também o processo de reprodução assexuada por estaquia, que é uma técnica, tá, onde novos indivíduos são formados a partir de pedaços de caule ou de uma planta adulta. Isso acontece com plantas.
Por isso que muitas vezes a gente corta ali um pedaçozinho do tronco, a gente coloca dentro d'água para ela ter uma nova vida, uma nova planta, tá bom? E muitas vezes isso acontece até por meio de folhas também, tá bom? Então elas vão nascer aí uma planta igualzinho àquela da que nós tiramos o tronco, o caulezinho. Ok, nós falamos sobre a reprodução assexuada, que é aquela que acontece com bactérias, protozoários e com alguns animais e com as plantas. Agora a gente vai para a reprodução sexuada. A reprodução sexuada é quando tem uma combinação do material genético de duas células reprodutivas. Tem uma célula que reproduz, tem outra célula que reproduz, elas vão se combinar geneticamente, tá? E vão formar aí um novo ser, tá bom? Essas células reprodutivas nós chamamos elas de gametas, tá? Em muitas espécies, essas células reprodutivas, elas provêm de dois indivíduos diferentes, de duas pessoas diferentes, de dois animais diferentes, tá? A reprodução humana, por exemplo, ela vai precisar do gameta feminino, que é o ovócito, e ele vai se unir ao gameta masculino, que é o espermatozoide. Então, o óvulo com o espermatozoide são de indivíduos diferentes, que é um de um homem e o outro de uma mulher, e vai formar a primeira célula do novo ser humano. Essa célula vai se chamar zigoto, ok? A reprodução, agora vamos estudar um pouquinho sobre a reprodução e a variabilidade genética da população. Na reprodução assexuada, que é aquela reprodução por bactérias, protozoários e alguns animais e plantas, os indivíduos, eles são geneticamente idênticos ao genitor, tá? Então, quando as plantas vão formar novos indivíduos, elas vão formar igual ao seu genitor. Quando a estrela do mar vai formar novos indivíduos, o novo indivíduo é igualzinho ao seu genitor, é idêntico ao seu genitor. A hidra, quando forma novos indivíduos, ela é geneticamente idêntica ao seu genitor. Já na reprodução sexuada, tá? Na reprodução sexuada vai aí acontecer a variabilidade genética, tá? Vai acontecer a variabilidade genética. Isso se dá por quê? Porque os descendentes, o novo ser que vai nascer, que vai ser gerado, ele está sendo gerado de indivíduos diferentes, de pais diferentes, tá? A sua formação é o fruto da união de duas células, de dois gametas que são diferentes, tá bom? Essa variação genética na população, ela constitui uma vantagem. Ela aumenta a chance de haver indivíduos capazes de sobreviver e de se adaptar a diferentes condições ambientais, transmitindo suas características aos descendentes, possibilitando a manutenção da espécie, tá? Então, o novo ser que vai nascer desses indivíduos que tem os gametas diferentes, ele vai ser parecido com o seu genitor, com o seu pai ou com sua mãe, vai ser parecido, mas ele não vai ser igual nem ao pai e nem à mãe. E isso também é muito bom porque ele vai poder sobreviver, se adaptar a condições diferentes. Muitas vezes o filho não vai viver na mesma condição que o pai, mas ele vai poder se adaptar mesmo a outras condições, ok? Agora nós vamos estudar sobre a adolescência, tá? Lá na página 88 vocês podem estar acompanhando. Na adolescência, o corpo e a forma de pensar, elas passam por mudanças intensas, onde vai, nesse período, transformando os meninos e as meninas em adulto. E isso aos poucos, não é de uma hora para outra que a menina vai se tornar adulta e que o menino vai se tornar um adulto. É gradualmente, vai ser aos poucos, tá? O início e o fim da adolescência, hoje a gente não sabe dizer mais ou menos quando vai começar a adolescência e quando vai terminar. Porque varia muito, tá? Normalmente é na faixa entre os 12 anos de idade e aos 19 anos de idade. Começa com os 12 e termina aos 19. Só que tem muitos meninos que já começam aos 9 anos de idade, aos 10 anos de idade, termina aos 15, e tem deles que terminam mais tarde, tá? Então, varia bastante, tá bom? Geralmente, a adolescência, ela começa aí no período da puberdade, tá? Que é o período entre a infância, quando a pessoa é criança, e quando ela está se tornando adolescência.
Na puberdade também é quando começa o amadurecimento dos órgãos sexuais, tá? Onde eles vão ficar aptos para poder reproduzir, para poder liberar os gametas, ok? Vamos aí ver um pouquinho das mudanças físicas que ocorrem na adolescência, tá bom? Vocês podem estar lendo um pouco mais no livro. Leiam, gente, estudem mais sobre isso. Tá na página 88 e 89, tá bom? Então, algumas mudanças físicas que acontecem, tá? Então, o corpo no período da adolescência, ele passa por diversas transformações, tá? Talvez seja uma das fases mais difíceis para nós, adolescentes, que fomos adolescentes, que somos adolescentes, tanto os meninos como as meninas, porque é um período de mudanças e de transformações, tanto físicas, tá? Que acontece por fora do corpo e por dentro do corpo, mas também mental, do nosso psicológico, porque acontecem mudanças também, tá bom? Então, é importante ter em mente que o início das mudanças, ela não acontece na mesma idade, tá? Tem menina que pode começar as mudanças com 14 anos de idade, mas tem meninas que pode começar com os 12 anos de idade, assim também os meninos, tá? Normalmente, gente, no início da puberdade, as meninas, elas passam por alterações mais evidentes que os meninos. É mais fácil a gente perceber as mudanças com as meninas do que com os meninos, tá? As meninas, elas atingem uma altura de adulto quando ela tá até os 17 anos de idade. Normalmente as meninas com 17 anos de idade, elas já têm a altura de um adulto. Os meninos, às vezes, demoram mais um pouco. Eles vão atingir essa altura quando eles estão lá pelos 19 anos. Ah, tia, mas isso é certo? Eu tô com 17 anos. Será que eu não vou crescer mais? Não, às vezes, nem sempre acontece isso na mesma idade com todas as pessoas, tá? Isso varia de pessoa para pessoa, tá bom? Nesse período da adolescência e da puberdade, os pelos, eles começam a crescer, tá bom, gente? Principalmente nesse período, eles começam a crescer ao redor dos órgãos sexuais externos, tá? Pelo lado de fora dos órgãos sexuais, que a gente chama esses pelos de pelos pubianos ou pelos púbicos. E começam a crescer pelos também nas axilas. Isso, gente, tanto nos homens como nas mulheres, tá? Crescem os pelos ao redor dos órgãos sexuais externos e também nas axilas. E nos homens, além de crescer os pelos nos órgãos sexuais e nas axilas, também pode aparecer os pelos no peito e na face. Na face é aí quando a gente chama de barba ou bigode. Também começa a aparecer nos meninos. Ah, são em todos, tia? Não. Nem todos vão apresentar pelos no peito e na face, tá? Alguns meninos. Continuando aí com as transformações aí nesse período da adolescência, as mudanças físicas. Lembrando que nós estamos falando agora de mudanças físicas, tá? Nas meninas, vão começar a se desenvolver as mamas, tá? Que são os seios, vão começar a se desenvolver nas meninas. E vai acontecer também a primeira menstruação da menina, tá? Que é quando começa a descer pela primeira vez o sangue, quando ocorre aí a primeira menstruação. Muitas meninas também nesse período, o corpo delas vai mudar de formato, vai ficar um pouco mais curvo, o quadril vai se alargar mais, ok? Nos meninos, alargam os ombros, tá? Vai ter um aumento de massa muscular, não quer dizer que ele vai ficar com músculo, vai ficar forte, não. Vai ter um aumento de massa muscular e também vai desenvolver tanto o pênis como o testículo, isso nos meninos, tá bom? E nos homens ainda também ocorre a modificação da voz. A voz começa a ficar mais grave. Por isso que tem muitas vezes que o menino às vezes fala um pouco mais grosso, depois fala um pouco mais fino. É porque tá acontecendo essa mudança na voz para que a voz possa ficar também mais grave. Agora, falando das mudanças comportamentais que ocorrem na adolescência, tá? Essa aí é a parte do comportamento. Como que é o comportamento da criança para adolescente para adulto? Vai continuar do mesmo jeito? Não, gente, não acontece, não fica do mesmo jeito, tá? Por que que não fica? Porque na adolescência, além de ter esse desenvolvimento físico, crescer a mama, o pênis, a voz, os pelos, também vai ter um amadurecimento do cérebro e vai ter mudança na configuração do neurônio, tá?
Com essas mudanças, também acontece no sistema nervoso, o jovem ele vai passar a ter mudanças comportamentais, mudança no seu comportamento, tá? Como ele vai ter mais consciência de si e dos outros, começar a olhar mais para si, começar a olhar para os outros, começar a fazer comparações, muitos jovens, muitos adolescentes vão começar a se sentir o quê? Inseguros, vão ficar fragilizados. Alguns deles vão mudar suas perspectivas, vão desenvolver novos interesses. Antes se interessavam por tal coisa, agora vão começar a se interessar por outras. E muitas vezes isso vai ser relacionado ao seu futuro, tá bom? Ok? Vamos ver agora as mudanças hormonais que acontecem na adolescência. Então, nós vimos mudança física, que é o que acontece com o nosso corpo. Mudança comportamentais, que é o que vai acontecer com o nosso comportamento. E agora mudanças hormonais, que acontecem com nossos hormônios, tá bom? As mudanças físicas da puberdade, elas são controladas por hormônios sexuais, tá? Os hormônios sexuais vão controlar a nossa mudança física. Aí nós temos aí, na questão dos homens, nos testículos, os homens, o que é o testículo? É uma glândula do sistema genital masculino, é uma parte do órgão genital masculino. No testículo vai ser formado, aí vai ter uma reprodução da testosterona, tá? Vai aparecer aí, vai ser produzido a testosterona no homem. E na puberdade, esse hormônio, ele vai levar ao desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos, tá? Isso aí vai desenvolver essas características masculinas, que é quando vai aparecer barba, bigode, pelos nos órgãos sexuais, nas axilas e também a alteração da voz. Já nas mulheres, tá? Nós temos aí os ovários. Os ovários, ele é uma glândula do sistema genital feminino, onde ocorre a produção aí de 2 hormônios. Nos homens, é de um hormônio, né? Que é a testosterona. O nome quase não sai. Já na menina, são 2. É o estrógeno e a progesterona, tá? Na puberdade, o estrógeno, ele leva ao desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários femininos, que é quando aparecem os pelos na região dos órgãos sexuais, das axilas, o desenvolvimento das mamas, o alargamento do quadril, tudo por causa do estrógeno também. Ok até aí, né? Ótimo. Agora, eu quero que vocês podem até ler direitinho, tá, gente? Todo esse conteúdo que nós estudamos tá na página 84, 85, 86, 87, 88 e 89. E vocês vão responder essas 6 questões. Primeiro, o que é reprodução? Segundo, cite exemplos. Não é só um nome, não é só um exemplo. Exemplos de seres que se reproduzem assexuadamente. Terceiro, porque em nós humanos, por mais parecido que o filho seja com o pai ou com sua mãe, a gente não pode dizer que ele é idêntico a nenhum deles, ok? O quarto, o que é puberdade? 5, quais as principais mudanças no corpo de meninos e de meninas na adolescência? Você vai colocar, nos meninos ocorre isso, isso e aquilo, e nas meninas acontece isso. E o sexto, de que maneira as mudanças no corpo e no comportamento ocorrem na adolescência, estão relacionadas ao sistema nervoso e ao sistema endócrino. O que tem a ver o sistema nervoso e o sistema endócrino com a mudança do corpo e do comportamento do adolescente? Certo, amores? Então, leio direitinho, com toda atenção o conteúdo, tá? Que tá lá na página, da página 84 até a página 89, e responda aí os exercícios do 1º ao 6º. Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula.